Bom, pessoal, dando continuidade aqui à aula de confiabilidade, né, do ajustamento. Bom, a gente já viu os números de redundância e confiabilidade, né, relacionados aos erros verdadeiros e desconhecidos de observação. Mas, enfim, eles são medidas de confiabilidade, vamos assim dizer, relativas, né, porque eles são ali a fração esperada, né, do erro ali, né, de cada observação que vai para o respectivo resíduo ali, né, em um caso ideal aí, enfim, né, esperado e tudo mais, né. Mas de qualquer forma, eles não nos dão um controle, vamos assim dizer, de forma absoluta, né, de qual que é o real impacto desse erro na observação e principalmente nos parâmetros, né, que é o que interessa. Então, por exemplo, né, uma observação tem um número de redundância ali de 1/3. Né? Então, em um caso ideal, enfim, na média, espera-se que 1/3 do seu erro vá para o seu resíduo, né? 2/3 para os parâmetros. Mas, primeiro, né, esse erro é detectado, né? Eu consigo, caso não aleatório, enfim, né, caso um outlier assumido causado por erro grosseiro, eu consigo detectar esse erro. E se eu não consigo, qual que é o efeito que esse erro vai exercer no parâmetro, né? O que significa 2/3 ir para o parâmetro, né? Por exemplo. Então, enfim, então a gente precisaria também de medidas de confiabilidade menos, vamos assim dizer, relativas, né? E mais absolutas, né? Que quantificam de fato ali qual que é o impacto de um erro considerado ali, né? Causado por erro grosseiro, enfim, ou sistemático também, né? Embora que a gente vai nos até o data snoop, mas enfim, pode ser aplicado para o modelo de testes linear caso geral. Qual que é o efeito desse erro nos parâmetros, né? Então a gente precisa de outras medidas de confiabilidade. Só que antes de entrar nessas outras medidas de confiabilidade, né, nós precisamos entender melhor alguns conceitos relacionados a esses testes estatísticos, né? Então os números de redundância ou confiabilidade, eles não fizeram nenhuma suposição ali a respeito do teste estatístico adotado, né? Na prática, a gente vai aplicar no controle de qualidade um teste estatístico, é a ferramenta que nós temos, né? A gente vai ter os resíduos e a gente vai investigar esses resíduos por meio de testes estatísticos. Então, essas outras medidas de confiabilidade que a gente vai ver, elas vão depender do teste estatístico aplicado. Aqui a gente vai nos ater ao data snooping, né? Especificamente, que é o teste aí para a identificação de outlier assumido causado por erro grosseiro. Mas essas discussões são válidas para um caso geral, né? Enfim, para qualquer procedimento aí onde eu especifique uma hipótese alternativa, né? Pelo menos uma hipótese alternativa. Bom, então, dois, né, desses conceitos a gente já viu, né? Níveis de probabilidade. Vamos assumir aqui que a gente tem aqui o valor de uma variável aleatória, né? Vamos supor ali a nossa estatística de teste WI do data snooping para uma observação. Na hipótese nula, a gente viu que essa variável WI segue a distribuição normal, padrão, né, centrada ali em zero. Então, na hipótese nula, a gente assume que a esperança do vetor dos resíduos, né, seja zero. Então, isso inclui, então, né, todas as observações ali, né, não há outliers na amostra, então todas elas terão um resíduo com esperança zero, né? Consequentemente, ali o valor esperado para as estatísticas de teste WI seria zero, né? Ou próximo de zero, enfim. Então essa é a nossa hipótese nula. Tá? Bom, aí a gente já viu, né, que a gente define o nível de significância para o data snooping porque a gente precisa de um critério de teste. Tá? A gente já viu, né, o data snooping na sua forma generalizada, pensando em múltiplas hipóteses alternativas. Nós vamos nos ater aqui ao caso específico de uma única hipótese, tá? Ou seja, uma única observação YI testada.
Vamos supor que a gente vai rodar o data snooping apenas para aquela observação, tá? E não vai rodar para as demais, tá? Que é só para entender esses conceitos, esses níveis de probabilidade, né? Depois a gente pode comentar como é que seria num caso mais geral, né? Então a gente só quer testar uma única observação de interesse WI, tá? Ou seja, a gente só quer investigar se aquela observação contém um erro grosseiro, enfim, é um outlier causado por erro grosseiro ou não. Como é que a gente faz isso, né? Então a gente já viu ali da aula de controle de qualidade, a gente vai especificar um valor crítico aqui de teste para essa estatística de teste WI, que vai vir lá da distribuição normal padrão, né? Um teste aqui bilateral, porque a estatística de teste WI pode ser positiva ou negativa, né? Então o outlier aqui, enfim, pode ser positivo ou negativo, vem em função dos resíduos. Então aqui a gente consideraria um valor Z, né, na distribuição normal padrão, teste bicaudal, né? Então alfa 0 sobre 2, e aqui menos, né, esse valor crítico ao nível de significância que eu estipulei, alfa 0 sobre 2. Bom, o que é o nível de significância, né? Então nesse teste bicaudal aqui, nós teríamos alfa 0 sobre 2, né, na área sobre essa curva, e aqui também teríamos alfa 0 sobre 2 na área sobre essa curva. Isso aqui é a FDP, né, a função densidade de probabilidade da nossa variável aleatória em estudo WI, sobre a hipótese nula, né, onde a gente assume que ela tem média zero. Bom, se a gente fosse tomar a integral aqui, né, de menos infinito até mais infinito, né, a área sobre essa curva daria 1, ou seja, né, algum valor essa estatística de teste WI tem que assumir. Né? Função da densidade de probabilidade, né? Então se a gente definir um intervalo, a área sobre a curva é a probabilidade daquela variável se situar dentro daquele intervalo. Né? Bom, então tudo isso aqui é hipótese nula, tá, pessoal? Isso que a gente tem que ter na nossa mente, né? Ela pode assumir qualquer valor sobre a hipótese nula. Claro, a gente pode ter uma probabilidade muito remota, né? Seja para mais, seja para menos, mas existe, né? Sobre a hipótese nula é definida de menos infinito até mais infinito. Então o que a gente assume, né? Quando a estatística de teste WI, ou em outras palavras, né, quando o resíduo daquela observação é muito maior do que o seu desvio padrão, né, no fundo é isso, né, embora seja uma estatística generalizada ali, mas quando o resíduo está muito acima do seu valor esperado, né, do seu desvio padrão, a gente assume que a probabilidade disso ser evento aleatório, né, é muito remota, né, porque a gente está pensando justamente nessa curva de probabilidade na hipótese nula. Né. Então, se o valor é muito discrepante, né, se a gente fosse tomar aqui, por exemplo, né, a área aqui da FDP na sua imediação, ia dar um valor praticamente nulo. Né. Então, a probabilidade disso ser mero acaso da aleatoriedade dos dados é muito, muito remota. Então, a gente assume que quando isso ocorre, é porque ocorreu um evento não aleatório aqui, né? Um erro não aleatório, por exemplo, um erro grosseiro. Né? Então essa foi a causa desse outlier. Bom, o que é o nível de significância? Então, né? O nível de significância é a área sobre a curva, né? Aonde a gente vai justamente rejeitar a hipótese nula. Então vamos colocar aqui. Aqui a gente rejeitaria a hipótese nula e aqui também, né? Rejeitar H0. Então, se a nossa estatística de teste WI em módulo, né, for maior que o valor crítico, ou seja, ela cair aqui ou aqui, né, a gente rejeita a hipótese nula. Né? Ou seja, a gente rejeita aquela hipótese que não há, que só há erros aleatórios, né, normalmente distribuídos nas observações. Né? Embora essa probabilidade possa ser verdadeira. Né? Entendeu? Embora essa hipótese nula possa de fato ser verdadeira, porque ela não morre aqui. Né? Ela continua ali infinitamente. Então, o nível de significância do teste, no caso do atributo que a gente está chamando de alfa zero, é justamente isso, né? É a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, mas a gente rejeitar ela no teste, porque a nossa estatística de teste WI caiu aqui numa região de rejeição, né, da nossa hipótese nula DH0. Bom, então nível de significância, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese nula é verdadeira. Né? Então, é a probabilidade do chamado erro tipo 1. Tá?
de decisão, né? Quando a gente está falando aqui erro, a gente está falando erro na decisão do teste, né? O teste nos conduziu a uma decisão errada. Tá? Erro de observação é outra história, né? Erro de observação sempre vai existir, enfim. Então, o teste nos conduziu a uma decisão errada, uma falha, né? Uma falha de decisão, chamado erro tipo 1. Ou, em outras palavras, né, o chamado falso positivo. Né? Por quê? Porque não foi um erro grosseiro, mas o teste identificou como um erro grosseiro. Né? Então foi um falso positivo. Né? Probabilidade alfa zero. Bom, se a nossa probabilidade aqui, né, de menos infinito a mais infinito dá 1, dá 100%, ou seja, né, algum valor estatístico que a gente tem que assumir, o que sobrou aqui da nossa área, né? Então aqui nós temos 1 menos o alfa zero. Né? Então a gente tem alfa zero sobre 2 aqui, alfa zero sobre 2 aqui, somando os dois a gente tem o alfa zero. Então essa área aqui vale 1 menos alfa zero. Tá? Então essa região aqui a gente assume que é o chamado nível de confiança do teste. É o contrário do nível de significância, ou seja, é a probabilidade da gente aceitar a hipótese nula quando a hipótese nula é de fato verdadeira. Né? Ou seja, é o nosso teste acertar na decisão, né, ficando com a hipótese nula. No caso do data snooping, né, quando a gente assume que não há erro nas observações, né, e a gente roda o data snooping, um caso específico para essa observação, né, mas enfim, e aí o teste diz, não há erro grosseiro nessa observação. Então, quando isso ocorre, a estatística WI, né, em módulo cai aqui dentro, né, menor que o valor crítico em módulo. Então, a gente cometeu ali, né, uma decisão acertada, né, no teste, por assim dizer. A probabilidade da gente cometer esse acerto é o chamado nível de confiança. Então, por exemplo, né, se a gente assume o nível de significância para o data snooping de 1%, né, vamos assumir, então o nosso nível de confiança ficaria 100% menos 1%, né? Então aqui ele é, na verdade, em termos fracionários aqui, né, 0,01. Então o nosso nível de confiança seria 1 menos 0,01, que seria 0,99, né? Ou seja, 99%. Então, para esse nível de significância, 1%, nós temos um nível de confiança de 99%. Em outras palavras, né, vamos supor que a gente observasse a nossa estatística de teste WI 100 vezes e nas 100 vezes nós não tivéssemos cometido nenhum erro grosseiro. Tá? Todas as 100 vezes normalmente distribuídas, somente erro aleatório. Se a gente define um nível de significância para o nosso teste de 1%, 1 para 100, né, a gente vai esperar que dessas 100 medidas, uma delas vai ser rejeitada. Vai ser apontada como um falso positivo. Não é outlier, mas o teste identificou como outlier. E 99 delas, né, 99%, vão ser consideradas como isentas de erro grosseiro. Vão passar no teste, vão passar no data snooping. Porque a sua estatística de teste WI vai se situar dentro aqui da região, né, de aceitação da hipótese nula. Tá? Inferiores ao valor crítico para esse nível de significância de 1%. Então, tudo isso sobre o aspecto da hipótese nula. Né? Exemplo, né? Nível de significância de 1%, 100 medições, nenhuma dessas 100 medições contendo erro grosseiro. Uma delas, a estatística de teste deve exceder o valor crítico. As outras 99, espera-se, né? Vai ter um valor inferior ao valor crítico. Então, a gente cometeu um falso positivo, né? 1 em 100, tá? Uma taxa de 1%. E 99% de acerto, né? Então, os outros 99 foram corretamente identificados como contendo apenas erro aleatório. Então esse é o nível de confiança e esse é o nível de significância. Então, claro, né, qual nível de significância adotar? Depende muito do problema e não faz parte do escopo aqui agora. Mas em suma, né, quanto maior for esse meu nível de significância, eu vou ter que aumentar o valor dessa área. Né? Então eu vou ter que vir para cá, eu vou ter que diminuir o meu valor crítico. Bom, quando eu fizer isso, eu vou começar a identificar mais outliers, né? Ou seja, eu vou identificar mais erros grosseiros, o que é bom.
Por outro aspecto, eu vou começar a rejeitar mais observações que são verdadeiras na hipótese nula, né? Mas o meu teste está rejeitando porque eu estou diminuindo o meu valor crítico de teste. Então eu vou cometer mais falsos positivos. Em contrapartida, né? Se eu diminuir o meu nível de significância, ou seja, se eu aumentar o valor crítico, ocorre o contrário, né? Eu começo a ser mais tolerante. Eu vou aceitar mais observações. Né? Consequentemente, eu vou diminuir a minha taxa de falsos positivos, né? Porém, eu posso aumentar ali a taxa de erros que de fato eram grosseiros, mas não foram identificados para o teste, porque o meu teste está ficando menos tolerante, né? Eu estou mais tolerante, né? No caso, eu estou aumentando o meu valor crítico de teste aqui, eu estou aumentando o meu nível de confiança. Bom, então a gente tem que escolher um nível de significância adequado, né? Na geodésia, né, em geral, a gente assume que para o teste de uma única observação o nível de segurança da ordem de 0,1%, porque a gente sabe que na prática todas vão ser testadas, né? Então esse nível de significância vai acabar sendo maior. Bom, mas enfim, qual que é o problema aqui? O problema aqui é que eu estou apenas falando da hipótese nula, né? E em nenhum momento eu falei da hipótese alternativa, né? Aonde que entra a questão da confiabilidade, né? A questão da confiabilidade entra quando a gente começa a pensar na hipótese alternativa. Aqui a gente só está pensando em aceitou, né, ou não. O termo mais pode ser não rejeitou, né? Houve rejeição ou não houve rejeição da hipótese nula. Ponto. Agora vamos pensar no outro aspecto. Não, houve rejeição da hipótese nula. Ou até mesmo não houve rejeição da hipótese nula, pouco importa. Mas vamos pensar agora sobre um outro aspecto. Vamos olhar para uma hipótese alternativa, né? Vamos olhar além daqui da nossa hipótese nula. Vamos pensar numa hipótese alternativa. Bom, no caso do data snooping, né, a gente poderia pensar, vamos pensar que tem um outlier aqui, um erro grosseiro, né? Bom, esse erro grosseiro pode ser positivo, né, ou pode ser negativo. Enfim, então, para onde vai estar a nossa hipótese alternativa aqui, né, vai depender do sinal que a gente vai estar assumindo para o outlier, né? Mas vamos supor que a gente está considerando que ele é um erro positivo, tá? Para simplificar um pouco aqui num primeiro momento. Então, nós vamos pensar da seguinte maneira, ó. Temos aqui a nossa hipótese nula, né, normalmente distribuída, H0. Bom, se a gente for lembrar lá do data snooping, né, das hipóteses de teste, esperança do vetor L igual a A dx. Hipótese alternativa para a iésima observação, esperança do vetor L A dx mais Cizinho nabla Izinho. Onde esse vetor canônico unitário, CI, vai garantir que o erro nabla I vai contaminar apenas a iésima observação. Tá? Então, ou seja, se a gente for olhar aqui para a estatística de teste WI, né, vai haver um deslocamento do seu valor esperado ali, não vai mais ser zero. Por quê? Porque tem um erro contaminando aquela observação na hipótese alternativa. E na hipótese alternativa, a gente parametriza esse erro. Né? Então, a gente vai considerar que esse valor é diferente de zero. Né? O resíduo daquela observação, né, na hipótese nula, espera-se que ele é zero, mas ele não vai ser zero. Por quê? Porque há um erro grosseiro ali, né, que tem que ser parametrizado. Então, vai haver um deslocamento aqui. Então, a estatística de teste, consequentemente, né, se o resíduo não é zero, a estatística de teste WI não será zero também. Né? Então, a gente vai ter que botar uma hipótese alternativa aqui desse tipo. Né? A gente vai ter uma dada separação aqui entre elas. Tá? Aqui é a nossa hipótese nula, aqui é a nossa hipótese alternativa. Lembrando, né, a gente assume a normal em ambos os casos, a gente está trabalhando com o modelo da média deslocada, a gente não está deslocando a média, e a gente assume aqui que o modelo estocástico é bem determinado, né, que as variâncias e covariâncias estão bem determinadas. Né, então, se a gente não vai mudar aqui, né, o grau aqui, né, de inflação, deflação aqui da curva, né, o achatamento aqui da normal. Então, a gente assume que a variância é conhecida e igual nas duas hipóteses. Né? Então a gente pegou a normal, a curva normal, manteve o seu achatamento, manteve a sua variância, a gente apenas está deslocando a média. Aqui.
aqui, né? O modelo da média deslocada, tá? Bom, quando a gente adiciona uma hipótese alternativa a esse nosso problema, a gente tem duas probabilidades a mais que entram em cena aqui. Vamos supor que a gente adotou então um valor crítico de teste aqui, né? Então esse é o nosso valor crítico. Vou só chamar aqui como Z para simplificar. Bom, se, para fim de simplificação, vamos considerar aqui também o caso unicaudal, tá? Então a gente não vai considerar aqui um valor crítico à esquerda, tá? Só à direita. Então nesse caso, né, temos aqui o nosso valor crítico, função do nível de significância, né? E aqui nós temos o nosso nível de significância, a área sobre a curva alfa. E aqui nós temos nosso nível de confiança, né? Bom, agora a gente tem que olhar para a hipótese alternativa. Se cair aqui, a gente rejeitou a hipótese nula. Ou seja, a gente, como se a gente tivesse aceitado, né, a hipótese alternativa. E se cair aqui, a gente aceitou a hipótese alternativa, a hipótese nula. Não, ou não rejeitou ela, né? Então aqui é não rejeição de H0. Tá? Ou, né, estaríamos ali não aceitando a hipótese alternativa, mas embora. Enfim, rigorosamente não seria isso, né, porque o teste é feito sobre H0, não sobre HI. Bom, aqui a gente já viu, né, nível de significância e aqui é nível de confiança. O que sobra para a hipótese alternativa? Vamos pensar agora olhando para a hipótese alternativa. Então nós teríamos o seguinte, ó. Se a nossa estatística de teste WI excede o valor crítico, e a gente caiu na região de rejeição da hipótese nula, né, e a hipótese alternativa é de fato verdadeira, então aqui, ó, a área sobre essa curva, né, essa área aqui sobre a curva da hipótese alternativa, tá? Então vai incluir aqui também, né? Enfim, seria a probabilidade da gente rejeitar a hipótese nula quando de fato a hipótese nula é falsa, né? Ou seja, quando de fato a hipótese alternativa é que é verdadeira. Tá? Essa probabilidade a gente vai chamar de poder do teste. Tá? Probabilidade expressada pela letra grega gama. Então gama corresponde ao poder do teste. Tá? Probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula. Né? Ou seja, eu digo que tem um erro grosseiro naquela observação, e de fato tem um erro grosseiro naquela observação. Né? Ou seja, a minha hipótese alternativa HI é verdadeira. Tá? Então essa probabilidade é o poder do teste. Se a nossa estatística de teste WI, né, exceder o valor crítico e cair aqui na região de rejeição da hipótese nula, um teste conduzir a uma decisão acertada. Né? Então essa probabilidade é o poder do teste. Mas também pode acontecer o contrário. Né? Então, se a hipótese nula tem probabilidade de menos infinito a mais infinito, a hipótese alternativa também tem probabilidade de menos infinito a mais infinito. Né? Então, ou seja, vai existir uma probabilidade aqui, embora remota, né, da hipótese alternativa também ser verdadeira. Tá? Então, essa probabilidade aqui, né, a gente vai designar por beta, pela letra grega beta. Quem que vai ser esse beta? Bom, na prática, né, a gente calculou a estatística de teste WI daquela observação e a estatística de teste WI caiu aqui, né, na região de não rejeição da hipótese nula. Então, ou seja, a gente vai dizer que a hipótese nula é verdadeira, né, ou não há erro grosseiro na observação. Né? Então, a gente não fica com a hipótese alternativa. Mas vamos supor que a hipótese alternativa fosse verdadeira, ou seja, de fato havia um erro grosseiro naquela observação. Então, o teste aqui novamente cometeu uma falha. Né? Só que agora é o contrário, né? No nível de significância, a falha foi um falso positivo.
Aqui agora a gente pode pensar como o contrário. Aqui a falha vai conduzir a um falso negativo, ou probabilidade de erro tipo 2. Né? Ou seja, a gente aceitou a hipótese nula quando de fato a hipótese nula era falsa. Tá? A gente cometeu um falso negativo. A gente disse que não havia erro grosseiro, mas havia o erro grosseiro ali. Falso negativo, erro tipo 2. Probabilidade dada por beta. Bom, então em resumo a gente tem 4 probabilidades aqui, né? Nesse teste bivariado, né? Uma hipótese nula contra uma alternativa. A gente tem o nível de confiança, a gente cai na região de não rejeição da hipótese nula e a hipótese nula de fato é verdadeira. Então a gente cometeu um acerto aqui de não rejeitar a hipótese nula quando de fato a hipótese nula é verdadeira. Probabilidade, o nível de confiança do teste, né? Nível de confiança, 1 menos o alfa zero, né? O nível de confiança estipulado. Vou botar aqui, né? Essa é uma situação. Mas a gente também poderia cair na região de não rejeição da hipótese nula, mas a hipótese nula ser falsa. Vamos tirar aquela da jogada, né? O que vale mesmo é a hipótese alternativa. Então, qual foi a probabilidade que a gente cometeu, né? Nesse caso, né? A gente cometeu um erro, né? De decisão e a nossa probabilidade é dada pelo beta, que é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula quando de fato a hipótese nula é falsa, ou seja, quando a hipótese alternativa é verdadeira. Então essa probabilidade é dada por beta, chamado erro tipo 2, o falso negativo. No caso particular do data snooping, a gente diz que não tem erro grosseiro naquela observação, mas de fato tinha. Na prática, um erro grosseiro de pequena magnitude, né, que não foi detectado pelo teste, né, não foi o suficiente ali para estourar o valor da estatística de teste WI em relação ao valor crítico, né, mas aquele erro de fato existia. Tá? Então, por o exemplo mais simples ali é a inversão dos 2 últimos dígitos de uma leitura, né, trocar o milímetro com o centímetro ali. É uma falha, um erro grosseiro, mas de pequena magnitude, né, então não foi o suficiente para a estatística de teste WI exceder o valor crítico. Erro tipo 2. Isso sobre o aspecto de não rejeição da hipótese nula. Mas vamos supor que a hipótese nula foi rejeitada, né? Então, o valor crítico de teste ali da estatística de teste WI foi excedido, né? Então, a minha estatística da WI excedeu o meu valor crítico de teste, que foi obtido em função do nível de significância que eu estipulei, né? Então, se a hipótese nula é verdadeira, mas eu rejeito a hipótese nula, né? Eu caio na região de rejeição de H0, eu cometo o falso positivo, o erro tipo 1. Né, cuja probabilidade é o alfa zero, o nível de significância que eu estipulei para o teste. Tá? Mas pode acontecer de eu cair na região de rejeição da hipótese nula e a hipótese nula de fato ser falsa. Né? Então, a minha estatística de teste W excedeu o valor crítico, eu estou assumindo que tem um erro grosseiro na observação e de fato tinha. Nesse caso eu cometi um acerto, uma decisão acertada, chamada de poder do teste. Tá? Ou taxa de sucesso, né? Também poderia ser interpretado como sinônimo. Um poder do teste. Qual é a probabilidade do poder do teste? Bom, se na hipótese nula, né, a nossa integral ali de menos infinito a mais infinito vale 1, né, em algum valor ali, a nossa estatística de teste W tem que assumir. Na hipótese alternativa vale o mesmo, né? A única diferença é normal, com a mesma variância, a única diferença é que a média está deslocada, só ela não está mais centrada no zero. Então a probabilidade de menos infinito a mais infinito também dá 1 sobre a hipótese alternativa. Também seria um evento certo na hipótese alternativa, né? Então se a gente já tem a probabilidade do erro tipo 2, beta, então a probabilidade do poder do teste, gama, vale 1 menos o beta. Então tendo o erro tipo 2, né, eu tenho a probabilidade de falsos negativos, né, eu tenho o poder do teste e vice-versa. Assim como tendo o nível de significância do teste, né, o alfa zero, eu tenho o nível de confiança e vice-versa. Tá? Bom, então essas são as probabilidades associadas, né, ao teste onde eu tenho apenas uma hipótese alternativa, uma hipótese nula, né, e uma hipótese alternativa. Na prática, o data snooping é mais complexo do que isso, né? Porque a gente não tem uma hipótese alternativa, a gente tem N hipóteses alternativas, a gente tem múltiplas hipóteses alternativas, porque cada observação é testada individualmente, né? Mas enfim, vamos no final
da aula que a gente vê considerações sobre isso. Pensando apenas nesse caso bivariado, né, uma nula e uma alternativa, a grande questão aqui é a seguinte. Bom, o nível de significância, ou seja, a probabilidade de eu cometer falsos positivos, eu, em tese, consigo controlar. Né? Se as observações seguem de fato a normal, né, e a variância está bem determinada, né, então espera-se ali, enfim, né, que se eu fosse fazer ali, né, várias e várias e várias repetições, né, várias e várias amostras, né, daquela população, eu cometeria ali uma taxa de falsos positivos dada, né, pelo nível de significância que eu estipulei para o valor crítico na normal univariada ali, né. Pensando na hipótese nula ser verdadeira, né, então eu posso assumir que o meu nível de significância, a minha taxa de falsos positivos, eu consigo controlar pelo valor crítico. O problema é o seguinte, o valor crítico ele é definido única e exclusivamente em função da hipótese nula e em função do nível de significância, ou em outras palavras, em função do nível de confiança, tanto faz, né? Tendo um a gente tem o outro. Como é que eu vou controlar então a taxa de falsos negativos, né? Ou, analogamente, o poder do teste? Se o meu teste, né, ele é construído essencialmente em função da hipótese nula, o meu valor crítico é obtido somente em função da hipótese nula, do nível de risco que eu estou assumindo para a hipótese nula, né, minha taxa de falsos positivos. Vamos pensar o seguinte, para sair um pouco do escopo do data snooping, né? Vamos pensar no monitoramento geodésico, onde a gente está fazendo o monitoramento de uma estrutura, né, uma barragem. E aí a gente tem duas hipóteses de teste, né? Na hipótese nula, né, a barragem não está rompendo, né? Ou seja, né, essas diferenças que a gente está obtendo, né, de diferentes campanhas de observação são estatisticamente insignificantes. Hipótese alternativa, está havendo um rompimento da barragem. Né? Então essas diferenças que nós estamos obtendo, né, na posição dos pontos monitorados na estrutura em diferentes épocas, diferentes campanhas, é de fato estatisticamente significante. Está acontecendo alguma coisa ali. Quem que é o meu falso positivo nesse caso? Né? Eu dizer que a barragem está rompendo, mas não está. Eu rejeitar erroneamente a hipótese nula. Quem que é o meu falso negativo? É o contrário. É eu dizer que a barragem não está rompendo, enquanto de fato ela está. Falso negativo, né? Então eu aceitar erroneamente a hipótese nula. Bom, claramente, né, nesse caso, o erro tipo 2 é mais crítico. Né? O erro tipo 1, eu vou causar uma intervenção desnecessária na barragem. Né? Eu vou estar sendo rigoroso demais. É um problema, tem um custo financeiro, etc. Mas muito mais crítico é eu dizer que está tudo certo com aquela estrutura, né, que não está havendo nenhum rompimento ali, enfim, e ela de fato acabar entrando em colapso. Né? Então, o falso negativo. Na geodésia, no caso do data snooping também. Né? Então, o falso positivo, a gente diz que aquela observação é um erro grosseiro, enquanto ela não é. A gente está sendo rigoroso demais. Em geral, o pior vai ser o contrário, a gente dizer que aquela observação não contém erro grosseiro, enquanto de fato ela contém. Né? Então, a gente está sendo rigoroso de menos, né? Vamos assim dizer. Então, em geral, o erro tipo 2 é mais crítico. Né? Então, seria interessante para nós, né, ter o controle do erro tipo 2 e não ter o controle do erro tipo 1. Grande problema aqui. O erro tipo 2, ele depende da separação entre as duas hipóteses. É claro, né, pessoal? Vamos supor que a nossa hipótese nula está mais afastada da nossa hipótese alternativa. Então, a região de sobreposição aqui, entre elas, vai ser menor. Né? Vamos até fazer aqui embaixo. Eu vou adotar o mesmo nível de significância aqui, tá, pessoal? Do caso anterior aqui, né? Só que agora a minha hipótese alternativa está bem mais defasada da minha hipótese nula. Bom, ó, nesse caso a gente vai ter ali um erro, até exagerei, né? Fazer um pouquinho menos. Mas a gente já deu para perceber que o erro tipo 2 vai ser praticamente nulo nesse caso, né? Vamos fazer de novo aqui. Então aqui está a nossa hipótese nula, né? Aqui está o nosso valor crítico, e a nossa hipótese alternativa está mais defasada. Vou botar por aqui mais ou menos. Tá? Então, ó. Agora
o erro tipo 2, a área sobre a curva na região de aceitação da hipótese nula é essa daqui. É bem menor do que a anterior, né? Então, quanto maior for esse afastamento entre as duas hipóteses, menor será o erro tipo 2. Ou, em outras palavras, maior será o poder do teste. Né? Menor será a minha taxa de falsos negativos, o que é ótimo. Qual que é o problema? O problema aqui é óbvio, né? A gente não sabe a magnitude do outlier. Então a gente não sabe qual que é a separação entre essas duas hipóteses na prática. Né? O nosso teste, ele apenas identifica, né, se há outlier ou não nessa observação, segundo o nível de significância que a gente estipulou. Mas esse outlier pode ter qualquer magnitude ali, né, uma vez que a gente excedeu o valor crítico de teste, tá? Aqui faltou, né, eu poderia ser mais rigoroso aqui e colocar o WI aqui em módulo maior que zero. O valor do WI aqui não é especificado. Tá? Ela é uma hipótese, vamos assim dizer, composta, né? Ao contrário aqui dessa hipótese, né, da hipótese nula, que ela é dita uma hipótese simples, porque ela está claramente especificada. Esperança de L é A de X. Tá? Aqui não, aqui a esperança de L é A de X mais CI nabla I. Quem é o nabla I? Não sei. É qualquer coisa maior que zero. Né? Então é uma hipótese composta. Tá? Aqui, né, a esperança, ou em outras palavras, aqui, né, a esperança do vetor dos resíduos é zero. Tá? Completamente especificada. Aqui não, aqui a esperança do vetor dos resíduos é zero, exceto, né, o resíduo daquela iésima observação, onde tem ali o CI nabla I. Quanto vale o nabla I? Não sei, alguma coisa ali diferente de zero, alguma coisa significativa ali, né? Então, uma hipótese composta, ao contrário da hipótese nula que é simples. Então, a gente não consegue definir esse shift, né? Essa separação entre a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então, na prática, não tem como a gente controlar o erro tipo 2. Esse é o grande desafio. Porque na prática a gente não sabe qual é a magnitude do erro grosseiro que a gente vai cometer, se cometer. Né? A única coisa que a gente faz é testar, né, todas as observações ali para ver se elas têm erro grosseiro ou não ao nível de significância estipulado. Agora, quando ela de fato tem um erro grosseiro, qual foi a magnitude desse erro grosseiro que eu não detectei? Então, a priori, não tem como eu saber. Por quê? Porque a priori eu não sei justamente quanto que vale a separação entre a esperança da hipótese nula e a esperança da hipótese alternativa. Né? Qual que é a magnitude do erro grosseiro naquela observação. Então aqui é que entram essas medidas de confiabilidade, vamos assim dizer, com caráter mais absoluto, né? Pensando em quantificar isso. Tá? É claro que o papel-chave aqui, né, é essa separação entre a hipótese nula e a hipótese alternativa. Então essa separação é o chamado parâmetro de não centralidade do modelo. Tá? Aqui na distribuição normal a gente simboliza por essa letra grega, né, delta. O delta zero, quando a gente já especifica um valor para ele, vamos chamar no caso geral aqui simplesmente delta. Tá? O delta. Quanto maior o delta, quanto maior o parâmetro de não centralidade, o modelo, né? Quanto maior a separação entre a hipótese nula e a alternativa, maior será o poder do teste para um nível de significância fixo, né? Para um dado nível de significância construído ali pensando única e exclusivamente na hipótese nula. Na prática, né, a gente não sabe o tamanho do parâmetro de não centralidade, né? Então a gente, na prática, não sabe o poder do teste. Tá? Só consegue controlar o nível de significância e o nível de confiança. Não consegue controlar o erro tipo 2, né, o poder do teste. Né? Então controlamos os falsos positivos, mas não conseguimos controlar os falsos negativos. Essa é a ideia. Tá? Bom, então, de forma geral é isso, né? Antes da gente entrar nas medidas de confiabilidade propriamente ditas. Né? Então, claro, a chave aqui está nesse parâmetro. Né? Então, quando a gente, no próximo vídeo aí que a gente vai obter as medidas de confiabilidade, né, relativas a esse cenário, daí a gente vai ter que considerar o tal do parâmetro de não centralidade do modelo. Mas a ideia geral, né, os níveis de probabilidade associados aos testes estatísticos é essa, tá? Então, esses 4 níveis de probabilidade, né, e o fato de a gente só conseguir controlar as probabilidades sobre a hipótese nula, nível de confiança e erro tipo 1, nível de significância. Comentários gerais aqui só, né, sobre esse parâmetro de não centralidade. É claro que tem outras formas da gente controlar ele, né? Então, quanto mais afastado, quanto maior ali o afastamento, né, menor serão essas probabilidades. Mas, claro, vamos supor que ali para um dado afastamento constante,
a gente melhorasse a precisão das observações, né? Então a gente aqui encurtasse, né, essas nossas FDPs, né? Estariam mais centradas ali em torno da sua média, porque a sua variância diminuiu menor. Bom, claro que a gente acabaria afetando o nível de probabilidade, os níveis de probabilidade nessa situação, né? A gente ia de fato também aumentar a nossa separação ali entre a nula e a alternativa, né? Porque as áreas sobre as curvas iam ficar mais reduzidas aqui, né? Mais centradas na sua média. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Então vamos supor aqui dois casos, né? A gente tem aqui uma nula e uma alternativa com uma certa variância aqui, né? Aí vamos tentar trazer mais ou menos para cá, ó. Agora a gente tem um outro caso em que a gente tem uma nula e uma alternativa com uma variância bem menor. Então fica claro, né, que nesse primeiro caso aqui, vamos até estender elas aqui, né? Essa nossa região de sobreposição entre elas, né? Vamos assim pensar a soma do erro tipo 2 com a soma do erro tipo 1 é maior do que nesse caso aqui, né? Nesse segundo caso aqui, onde a gente teria ali um menor valor ali, né, para a soma do erro tipo 2 e do erro tipo 1. Né? Então, para essas taxas de falha do teste, né? Então, uma outra maneira, claro, seria essa, melhorar a precisão das observações. Mas, enfim, aqui a gente está assumindo que o modelo estocástico já foi estipulado, né, já foi determinado aquele ali mesmo, então é com aquela curva normal que a gente vai trabalhar mesmo, a gente só vai deslocar a sua média, né, o Mean Shift Model, né, o modelo da média deslocada. Bom, aí para quem... Aí é que, claro, novamente, né, mais um mundo à parte aí, né? Quem tiver interesse, enfim, nos livros, especialmente no livro do Teunissen. Na minha dissertação de mestrado também tem bastante comentário nesse assunto, né? Mas, no fundo, a gente acabou escolhendo, optando lá pelos testes da razão, de verossimilhança, né? Que acabou recaindo ali no global e no data snooping, né? Porque quando a gente faz isso de fixar o nível de significância, né? Em geral, esses testes da razão de verossimilhança conduzem aos testes ditos uniformemente mais poderosos, né? Então, para um alfa fixo, né, para uma probabilidade fixa do erro tipo 1, o teste desenvolvido com base no critério da razão de verossimilhança, em geral, vai conduzir ao teste uniformemente mais poderoso, ou seja, que maximiza a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa, né? Ou, em outras palavras, que acaba reduzindo a probabilidade do erro tipo 2 ali, né? É o chamado princípio lá do Neyman-Pearson, né? Então, enfim, aí quem tiver interesse em se aprofundar mais aqui no aspecto estatístico, né? Então tem todo esse conceito por trás também, né? O princípio de Neyman-Pearson, teste uniformemente mais poderoso e etc. Mas, em suma, né? É importante a gente pensar no ajustamento aqui sempre não meramente como uma ferramenta da matemática, né? Na verdade, é estatística aplicada e, no fundo, de certa forma, é filosofia também, né? E esses nossos testes, eles possuem níveis de probabilidade associados, ou seja, eles sempre vão poder nos conduzir a uma falha, né? Eles nunca vão ser determinísticos ali, exatos, né? Com uma taxa de acerto de 100%, tá? Então, a gente sempre vai assumir um nível de risco, um nível de falha. Quando a gente está testando uma única hipótese alternativa, né, a gente pode cometer basicamente duas falhas. Os falsos positivos, rejeitar erroneamente a hipótese nula, e os falsos negativos, aceitar erroneamente a hipótese nula. Cada um tem um significado. Né? No contexto data snooping, falso positivo é eu dizer que aquela observação está controlada por erro grosseiro, enquanto não está. Né? Estou sendo rigoroso demais. Falso negativo é quando eu digo que aquela observação não contém erro grosseiro, enquanto de fato ela contém. É estar sendo rigoroso de menos, né? Ou talvez eu não ter ali, né, poder de detecção suficiente para conseguir identificar aquele erro grosseiro. E aí é nesse contexto que a gente vai para as medidas de confiabilidade, vamos assim dizer, né, de forma mais absoluta, que quantifiquem, né, a influência desses erros possíveis, erros grosseiros, né, quando não detectados,
nos parâmetros, porque no fundo o que nos interessa é isso, né? No fundo a gente não está interessado na estatística de teste WI daquela observação. A gente está interessado no valor do parâmetro que foi estimado. Pensar numa rede ali, uma rede de nivelamento, né? A gente vai observar desníveis para obter altitudes. Na prática, a gente não está interessado na estatística de teste WI daquele desnível, né? Ou seja, no valor do resíduo daquele desnível dividido pelo desvio padrão daquele resíduo. Né? Não é para isso que a gente mediu a rede. Né? A gente está interessado na altitude, né? No valor da altitude que a gente obteve no ajustamento. Então a gente tem que verificar o impacto disso. Quando o teste falha, né? E, de fato, né? Quando o teste falha, não, desculpa, quando o teste passa, no caso, né? Quando o teste passa, a hipótese nula é aceita, porém foi uma falha de decisão, né? Porque a hipótese nula era falsa, qual que é o impacto que isso vai causar nos parâmetros, né? Então, eu digo que não tem erro grosseiro, mas tem erro grosseiro no desnível. O quanto que isso vai afetar cada uma das altitudes que eu ajustei. Porque na prática eu vou ficar com a hipótese nula, eu vou ficar com os resultados daquele ajustamento. Eu vou ficar com aqueles valores de altitude ajustada, né? E aí o quanto esses valores de altitude podem estar diferentes, né? Podem estar enviesados em função desse erro grosseiro que não foi identificado em um determinado desnível. Né? Então esse é o objetivo da teoria da confiabilidade. Né? Então agora a gente vai ficar mais nesse escopo aqui, né? O escopo do erro tipo 2, do falso negativo.